O relato bíblico do sonho de Jacó é uma das narrativas mais ricas e simbólicas das Escrituras, apresentando um momento crucial na vida do patriarca e revelando profundas verdades espirituais sobre a conexão entre o céu e a terra. Registrado em Gênesis 28, 10, 22. Esse episódio ocorre durante uma jornada solitária de Jacó, fugindo da ira de seu irmão Esaú. No meio de seu desamparo, Deus se revela de maneira sobrenatural, confirmando suas promessas e estabelecendo um marco na história da redenção. Neste estudo, exploraremos os detalhes históricos, o simbolismo da escada celestial, as promessas divinas e a resposta de Jacó, além de refletir sobre o significado desse evento para a teologia cristã. O contexto histórico do sonho de Jacó antes de analisarmos o sonho em si, é essencial compreender o cenário em que Jacó se encontrava. A fuga de Jacó havia enganado seu irmão, Esaú, usurpando sua bênção primogênita, GN 27, e por isso precisou fugir para Harã, terra de seu tio Labão. Seu pai, Isaque, o enviou para lá com o objetivo de encontrar uma esposa, GN 28, 1, 5. Cansado e sozinho, Jacó parou para descansar em um lugar chamado Luz. Posteriormente, renomeado para Betel, que significa Casa de Deus. Ali, ele pegou uma pedra como travesseiro e adormeceu sob o céu aberto. A solidão e a vulnerabilidade de Jacó estava em um momento de incerteza e medo. Havia deixado sua família para trás. Estava sendo perseguido por Esaú, que jurou matá-lo. Não tinha proteção humana, apenas sua confiança nas promessas de Deus. Era nesse estado de fragilidade que o Senhor decidiu revelar-se a ele de maneira extraordinária. A visão da escada celestial, Gênesis 28, 12, 13. Enquanto dormia, Jacó teve um sonho profético. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela. GN 28, 12, 13. O simbolismo da escada à escada, ou rampa, em algumas traduções, representa a ponte entre o divino e o humano. Algumas interpretações importantes incluem mediação entre Deus e os homens. A escada ligava a terra, o humano ao céu, o divino, mostrando que Deus não está distante, mas se comunica com sua criação. No Novo Testamento, Jesus faz uma referência a essa passagem, declarando-se como o verdadeiro elo entre o céu e a terra. João 51. O movimento dos anjos. Os anjos, subindo e descendo, indicam atividade celestial. Eles são mensageiros de Deus, executando sua vontade na terra. Isso também mostra que o mundo espiritual está em constante movimento, mesmo quando não o percebemos. A presença de Deus no topo. O Senhor não apenas enviou a visão, mas Ele mesmo estava acima da escada, confirmando sua soberania. Comparações com outras passagens bíblicas. João 1:51. Jesus se identifica como a escada que une o céu e a terra. Êxodo 3. Assim como Deus falou com Moisés na sarça ardente, ele fala com Jacó em um momento de crise. Apocalipse 21. A Nova Jerusalém desce do céu, assim como a escada ligava o céu à terra. As promessas de Deus a Jacó, Gênesis 28, 13 e 15. No sonho, Deus renova as promessas feitas a Abraão e Isaque, aplicando-as agora a Jacó. A terra e a posteridade. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Sivora 13. Essa promessa já havia sido dada a Abraão, Gênesis 12, 7, e Isaque, Gênesis 26, 3. Uma descendência abençoada.
A tua descendência será como o pó da terra. Vento 14. Uma alusão a uma nação numerosa, cumprida no povo de Israel. A presença e proteção divina. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Vento 15. Jacó estava sozinho, mas Deus prometeu companhia e cuidado, o retorno à terra prometida. E te farei voltar a esta terra. V15. Uma garantia de que sua jornada não seria em vão. Essas promessas confirmam o pacto abraâmico e mostram que, apesar das falhas de Jacó, Deus permanece fiel. A resposta de Jacó: temor, adoração e voto. Gênesis 28, 16, 22. Ao acordar, Jacó ficou maravilhado e temeroso. Certamente, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Cita Saul e exerce seus atos de reverência. Ergueu um memorial, pegou a pedra que usara como travesseiro e a transformou em uma coluna, derramando óleo sobre ela. V 18. Esse gesto simbolizava consagração e lembrança do encontro divino. Mudou o nome do local. Chamou o lugar de Betel, Casa de Deus, antes conhecido como Luz, Vento 19. Fez um voto a Deus: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, então o Senhor será o meu Deus. V 20, 21. Jacó reconheceu a soberania divina, mas sua resposta ainda refletia certa condicionalidade, mostrando uma fé em desenvolvimento. Aplicações espirituais para hoje. O sonho de Jacó não é apenas uma história antiga, mas traz lições profundas para os crentes. Deus se revela em nossos momentos de fraqueza. Assim como Jacó estava vulnerável, muitas vezes em nossas crises que Deus fala mais claramente. Jesus é a verdadeira escada para o céu. A escada apontava para Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Pimeu TM 2:5. Deus cumpre suas promessas, apesar de nossas imperfeições. Jacó era um enganador, mas Deus o escolheu, mostrando que a graça não depende de méritos humanos. Nossa resposta deve ser de adoração e compromisso. Como Jacó, devemos marcar nossos encontros com Deus e viver em gratidão por sua fidelidade. Conclusão: o sonho de Jacó é um marco na história bíblica, revelando a graça, a presença e as promessas de Deus. A escada celestial simboliza a sua ligação entre o céu e a terra, cumprida plenamente em Jesus Cristo. Para nós hoje, essa narrativa ensina que Deus está conosco, mesmo quando nos sentimos sozinhos. Suas promessas são fiéis, independentemente de nossas falhas. Nossa resposta deve ser de adoração e entrega. Que, como Jacó, possamos reconhecer: o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. GN 28, 16.